Seca calma. Putin alerta. Novo míssil hipersônico russo Oreshnik está a poucos dias de entrar em ação na Europa. No dia 17 de dezembro, durante uma reunião do Conselho do Ministério da Defesa da Rússia, o presidente russo Vladimir Putin anunciou que o sistema balístico de alcance intermediário Oreshnik estará em operação até o final de 2025. Este é o primeiro míssil balístico de alcance intermediário desenvolvido na Rússia após a era soviética. A produção em larga escala do Oreshnik foi confirmada em junho, e acredita-se que ele possa atingir até 4.000 quilômetros de distância. Ele é equipado com múltiplas ogivas que podem ser redirecionadas independentemente, montadas em veículos de reentrada hipersônicos. Esses veículos têm a capacidade de manobrar e se aproximar dos alvos por rotas inesperadas. Com suas altas velocidades, isso torna muito difícil para os sistemas tradicionais de defesa aérea interceptá-los, incluindo os sistemas americanos THAAD e Patriot, além do sistema israelense Arrow 3, que recentemente foi adquirido pela Alemanha. Apesar da ajuda militar ocidental, incluindo o fornecimento de armas e o treinamento de tropas ucranianas, as forças russas continuam avançando, desgastando o oponente, incluindo suas unidades de elite treinadas em centros militares ocidentais. A Rússia tem capacidade para acelerar sua ofensiva em direções estrategicamente importantes. A composição da Marinha foi reforçada este ano com novos submarinos e 19 navios e embarcações de superfície. Novas armas também foram colocadas em serviço após os testes bem-sucedidos dos sistemas de propulsão nuclear Oreshnik, Burevestnik e Poseidon. O sistema Oreshnik entrará em serviço de combate até o final do ano. O desenvolvimento do Oreshnik é visto como uma mudança importante no equilíbrio de poder na Europa, pois permite atingir alvos militares, estratégicos e políticos em todo o continente com ataques de alta precisão em questão de minutos. Em 21 de novembro de 2024, uma versão de pré-produção do míssil foi usada pela primeira vez em combate, atingindo alvos na Ucrânia. E nesse momento, o mundo soube da existência de um novo míssil hipersônico russo. As capacidades do Oreshnik geraram preocupações consideráveis no mundo ocidental. O embaixador russo no Reino Unido, Andrei Kelin, comentou logo após o primeiro uso em combate que o míssil teve um impacto importante na política britânica em relação à Rússia, levando Londres a adotar uma postura mais cautelosa ao apoiar ataques aéreos profundos da Ucrânia contra a Rússia. Além disso, a instalação do novo sistema de mísseis balísticos na Bielorrússia, que é o único aliado europeu da Rússia, deve receber prioridade. O secretário do Conselho de Segurança da Bielorrússia, Alexander Wolfowitz, confirmou em 29 de maio que essas instalações começariam antes do final de 2025. Os mísseis serão montados em chassis bielorrussos, o modelo MZKKT, com configuração de 12 rodas. Espera-se que as versões com armamento convencional sejam exportadas para as Forças Armadas da Bielorrússia, enquanto as versões com armamento nuclear ficarão sob controle do país em caso de guerra, conforme o acordo de compartilhamento nuclear entre a Rússia e a Bielorrússia. Uma vez implantados lá, os mísseis hipersônicos russos Oreshnik, juntamente com outros ativos russos já implantados na Bielorrússia, como os mísseis balísticos com capacidade nuclear tática Iskander, podem atingir as principais capitais europeias em questão de minutos em caso de guerra. Especialistas têm comentado bastante que o interesse da Rússia pelo míssil Oreshnik cresceu ainda mais após o primeiro teste em grande escala de mísseis balísticos táticos de longo alcance
no conflito entre o Irã e Israel, realizado em junho. Nesse teste, o papel do arsenal iraniano foi fundamental para influenciar o desfecho do conflito com Israel. Essa demonstração ajudou a equilibrar as vantagens que Israel tem em poder aéreo. Se a Rússia passar a adquirir o Oreshnik em grande quantidade, esse míssil pode permitir que ela cause prejuízos severos às capitais europeias, sem precisar chegar ao limite nuclear. Assim, essa estratégia poderia compensar algumas fraquezas russas em suas forças convencionais,